Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia, compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando na carta aos Hebreus, e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 6. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 9 ao 12. Está escrito assim: Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Amados, nós temos visto aqui em toda essa carta aos Hebreus, até aqui nós já vimos o quanto o escritor mostrou a superioridade de Jesus, mostrando que Jesus é o alvo da nossa fé. Lembrando que essa carta foi escrita para quem? Para os judeus, aqueles que haviam crido em Cristo Jesus, e muitos estavam o quê? Retrocedendo para o judaísmo. E aqui nesse capítulo 6, o escritor aos Hebreus inicia o capítulo falando que nós devemos o quê? Avançar. Aqui falando especificamente ali para os judeus que eles deveriam avançar para a maturidade, deveriam deixar os ensinos fundamentais, os ensinos elementares a respeito de Cristo e avançar um pouco mais, não ficar discutindo somente aquilo, mas avançar, coisas mais profundas a respeito do que Cristo Jesus conquistou. E aí ele continua ali do versículo 4 em diante, vai dizer que aqueles que uma vez foram iluminados, que provaram o dom celestial, que tornaram-se participantes do Espírito Santo, que experimentaram toda a bondade de Deus e de repente eles caíram. É interessante a gente entender o contexto em que está escrito, né? Ou seja, aqueles judeus já haviam crido, muitos já haviam crido, já haviam confessado, entendido que Jesus era o Messias. De repente eles caíram, retrocederam, começaram a fazer as ofertas de sacrifício novamente, começaram a viver lá na antiga aliança. Aí a palavra vem e diz assim, olha, é impossível que eles sejam reconduzidos ao arrependimento. Por quê? Porque para si mesmos eles estão crucificando de novo o Filho de Deus. Ele já foi crucificado e eles estão de novo crucificando, ou seja, não receberam plenamente o perdão de Deus, se tornaram participantes, mas de repente retrocederam, abandonaram. Aí ele diz assim, olha, é impossível que eles sejam reconduzidos ao arrependimento. E aí vem e fala esses versículos que nós acabamos de ler. Aí o escritor aos Hebreus diz, amados, mesmo falando dessa forma, ou seja, mesmo falando de uma forma dura com vocês, palavras de repreensão, nós estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Cremos que vocês não são esses que retrocedem, que vão retroceder. Cremos que vocês são esses que vão permanecer. É o que ele vai dizer aqui. Queremos que cada um de vocês mostre essa prontidão até o fim, que vocês não se tornem negligentes, ou seja, mas que vocês imitem, que vocês não abandonem a verdadeira fé em Cristo Jesus, mas que vocês imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Aqui fica muito claro, amados, que para viver toda a vida que Cristo Jesus conquistou para nós, nós precisamos permanecer na fé e na paciência. Eu sempre falo que fé não é algo estático, fé é dinâmico e isso exige de nós o que? Paciência, perseverança. A gente precisa ter a nossa fé todos os dias, alimentar a nossa fé todos os dias, considerar a nossa confiança em Cristo Jesus todos os dias. Aqui essa carta foi escrita para os judeus que haviam crido em Jesus e que alguns estavam querendo voltar para o judaísmo, retroceder. Agora nós aplicamos os fundamentos, os princípios das verdades dessa palavra de Deus aqui para nós hoje. A palavra de Deus é que nós não abandonemos a verdadeira fé.
Que nós não sejamos aqueles que o quê? Que retrocedem, mas que nós possamos avançar para a maturidade. Que nós possamos o quê? Permanecer até o fim, vivendo em fé, em perseverança, em paciência. Porque olha esse princípio aqui, amados. São aqueles que por meio da fé e da paciência, que vivem assim, são esses que recebem a herança prometida. Amados, nós temos muitas verdades de Deus para nós na sua palavra, que são promessas liberadas de Deus para nós. E como que nós alcançamos, como que nós recebemos tudo isso? A palavra nos garante que nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Ou seja, existe uma herança disponível para nós no reino de Deus. E como que nós recebemos essa herança? Por meio da fé e da paciência. Nós temos vivido um mundo que é imediatista, uma geração imediatista, com conceitos imediatistas. E a palavra de Deus é totalmente oposta a isso. Os conceitos da verdade de Deus são opostos a isso. E aí nós precisamos aplicar essa fé e essa paciência todos os dias da nossa vida. Nós precisamos abandonar o estilo de vida imediatista e assumir o estilo de vida de Deus, do reino de Deus, que é uma fé constante, diária, sendo aperfeiçoada todos os dias e sendo o que? Perseverantes, pacientes, crendo. Se está escrito, se Deus prometeu, se Deus falou, Ele vai cumprir. Ele é fiel para completar a boa obra que Ele começou em nossas vidas. Tudo que Ele fala, Ele cumpre. Isso, amados, vale para cada uma das promessas, das verdades de Deus, da herança de Deus para nós, que nós encontramos aqui nas Escrituras, porque esse é o princípio da palavra de Deus para nós. Isso vale para cada uma das promessas de Deus aqui, das Escrituras, mas também vale para aquelas promessas específicas, individuais, coisas que o Espírito Santo vem e ministra aqui no nosso interior, no nosso espírito, e nos diz onde Ele quer nos levar, o que Ele quer para a nossa vida. Não sei você, mas existem muitas coisas que Deus ministra no meu espírito, aqui no meu interior, e eu sei que são coisas de Deus para mim. E como que eu vou alcançar toda essa herança, todas essas promessas de Deus para mim? Por meio da fé e da paciência. Fé e paciência caminham juntos. Não é no imediatismo. Olha, amados, esse é um princípio que nós precisamos começar a aplicar nas nossas vidas. Todos os dias. Todos os dias. Nós temos um modelo de se pensar, estruturas mentais que querem as coisas sempre para a hora, naquela hora, tem que ser agora. E Deus trabalha de uma forma diferente. Deus não tem problema nenhum com o tempo. Deus vai atuando, vai trabalhando, vai fazendo todas as coisas e nós vamos recebendo tudo que Ele tem para nós à medida que nós vamos crendo e perseverando e confiando e sendo pacientes. Quantas pessoas deixam de viver aquilo que Deus tem para elas por serem imediatistas, por não saberem esperar, e aí se atropelam e vão fazendo as coisas na força do braço. Amados, a caminhada com Deus não funciona assim. E esse é um princípio que nós precisamos aprender a aplicar na nossa vida, porque é uma estrutura mental completamente diferente da estrutura mental do mundo. E quando a gente vive assim, as pessoas vão se sentir um pouco incomodadas. Quando nós ficamos ali perseverantes no Senhor, pacientes, esperando calmamente no Senhor o tempo dele, a forma dele de agir, as pessoas, muitos crentes mesmo, se sentem incomodados. Não, você tem que fazer alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa. Não, mas eu estou aqui confiando no Senhor. O que o Senhor me direcionou a fazer, eu já fiz. Agora, a parte que é dele, o que ele fará, a forma dele, o tempo dele, não, eu não vou fazer na força do meu braço. Vou continuar aqui confiando, crendo. Eu vou permanecer. Sabe aquelas pessoas
que estão enfrentando momentos difíceis, desafiadores, e elas continuam sorrindo, continuam satisfeitas, continuam felizes. E as pessoas não entendem como que você consegue, você precisa fazer alguma coisa. Não, não preciso fazer nada, porque Deus não me disse para fazer nada. Ele só me pediu para esperar e confiar. Você já viu pessoas assim? Ele só me pediu para esperar e confiar. Às vezes essas pessoas elas sofrem pressão, muita pressão pelo lado de outras pessoas que querem que elas façam alguma coisa na força do braço. Amados, esse é o modelo de vida no reino de Deus, um modelo de vida de fé e paciência, perseverança. E nós precisamos aprender a viver assim. Precisamos deixar de lado, abandonar o estilo de vida imediatista, porque o imediatismo é o estilo de vida do mundo, é a forma que o mundo vive, é a estrutura natural, terrena, e nós não devemos abraçar esse modelo de vida. Nós devemos abraçar o modelo de vida do reino, que é um modelo de vida de paz, de paciência, de tranquilidade, de confiança. Isso não significa, amados, passividade. A gente precisa entender isso. Não é passividade. Aí vou sentar aqui e não vou fazer nada. Não. Mas é confiar no Senhor. É não se atropelar para fazer as coisas no braço. Quantas pessoas têm uma promessa de Deus, têm algo que Deus estabeleceu sobre a vida delas e elas deixam de viver porque elas se atropelam e vão fazendo na força do braço, porque não sabem esperar. Nós temos um exemplo bíblico, isso traz sérias consequências, amados. Nós temos o exemplo de Abraão. Abraão não recebeu uma promessa? Ele precisou o quê? Esperar. E chegou um momento que tinha passado muito tempo. Não, já passou muito tempo, 10 anos, não dá. Como assim? E aí Sara tem aquela boa ideia, que eu não consigo entender como boa ideia, porque eu fico imaginando qual mulher em sua consciência vai oferecer o marido dela para outra mulher. Eu jamais faria uma coisa dessa. Não, não pode ser. Não pode ser, mas enfim, essa foi a ideia de Sara. Por quê? Porque naquele momento, naquela cultura, era normal fazer isso. As mulheres faziam naquela cultura. As senhoras, não pode ter filho, é estéril, oferece a sua serva para o seu marido e vai ter um filho através da serva. Era comum na cultura, ou seja, Sara acabou se amoldando à cultura, se amoldando a uma estrutura mental do mundo, e Abraão achou que era uma boa ideia e foi lá e tiveram um filho na força do braço, um filho de forma natural. Mas o filho da promessa só veio 15 anos depois que nasceu esse. O total de tempo que eles precisaram esperar para o filho da promessa, 25 anos. Amados, que eu e você, nós não tenhamos essas ideias, e muitas vezes nós temos. Por quê? Porque nos amoldamos à estrutura mental do mundo, da cultura em que estamos inseridos. Foi o que aconteceu com Sara e Abraão naquele momento. Eles se amoldaram à estrutura da cultura do mundo em que eles viviam e aquilo era normal, era natural, acontecia normalmente. Então, para eles não era uma coisa absurda. Hoje, para nós, para mim é absurdo eu oferecer o meu marido para outra mulher, jamais. Agora, naquela cultura funcionava assim: uma senhora não tem como ter filho, ela oferece a serva, o marido tem relações com aquela serva e ela vai ter o filho por intermédio da serva. Ok, era normal. Então eles se amoldaram à estrutura do mundo e se anteciparam e fizeram na força do braço. E as consequências estão aí até hoje. Os descendentes de Ismael em guerra contínua com os descendentes de Isaque, que é o filho da promessa. Então, amados, que eu e você, nós tenhamos a sabedoria, como a palavra diz aqui, que nós não nos tornemos negligentes, mas que nós possamos imitar aqueles que pela fé e pela paciência recebem a herança prometida. Então, viver de uma forma paciente, perseverante, confiando no Senhor, não é algo para se tornar um motivo, muitas vezes se torna, mas não é algo que nós devamos nos preocupar. As pessoas estão zombando de mim, porque eu creio, porque eu confio, porque eu estou esperando, já passou não sei quantos anos, e eu continuo esperando e as pessoas estão aqui zombando de mim. Não, isso não é algo para a gente se preocupar se os outros estão zombando da gente.
Nós precisamos o quê? Permanecer, perseverar, confiantes. Assim é com cada uma das verdades da palavra de Deus para nós, que nós assumimos, nós vamos confiando plenamente. Se a palavra diz que não há mais condenação para mim, que estou em Cristo Jesus, então não há, eu posso viver livre da condenação. Se a palavra de Deus me garante que eu nasci de novo, que eu tenho uma nova natureza, que é santa, que é justa e que é reta, é assim que eu vou viver, porque eu confio nisso todos os dias da minha vida. Ainda que em alguns momentos eu tenha uma atitude ruim, ainda que em alguns momentos eu veja uma atitude ruim, eu não vou desanimar, eu vou continuar o quê? Crendo, confiando no que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que quando eu oro e entrego as minhas preocupações ao Senhor, Ele vem, Ele guarda o meu coração e a minha mente em paz. É assim que eu vou viver, é assim que eu acredito na palavra. A palavra de Deus nos garante que nós não recebemos um espírito de medo, mas recebemos um espírito de poder, de amor, de equilíbrio. E é assim que eu vou viver, porque eu creio nisso, eu creio nessa verdade. Ainda que às vezes o medo venha e tente me dominar, ainda que às vezes eu não tenha o equilíbrio, o domínio próprio, mas eu vou continuar crendo nessa verdade e vou ser paciente, perseverante, até que eu veja essa verdade, essa herança sendo manifestada em mim e através de mim. Eu vou crer nisso, eu não vou desanimar. É assim, amados, esse é o princípio da vida no reino de Deus. Uma vida de fé e de paciência para receber a herança prometida, aquilo tudo que Deus nos prometeu. Então, que eu e você, nós possamos abandonar essa estrutura mental do mundo que é completamente oposta à fé e à paciência. É uma estrutura imediatista, uma estrutura de desconfiança, que eu e você nós possamos intencionalmente abandonar. Eu não quero viver no estilo de vida do mundo, mas eu me agarro ao estilo de vida do reino de Deus, que é um estilo de completa confiança em Cristo Jesus, na sua obra, na sua palavra e paciente, ou seja, perseverando todos os dias. Por isso que fé e paciência, fé e perseverança andam juntos. Por quê? Porque a fé não é algo estático, a fé é dinâmico. E essa dinâmica da fé, ela precisa da perseverança, da paciência. Todos os dias, eu vou crer todos os dias, mesmo que os meus olhos naturais não enxerguem, não vejam. Nós veremos isso no capítulo 11, amados, aqui da carta aos Hebreus, que a fé é a certeza de coisas que nós não vemos. A convicção das coisas que nós esperamos, nós não enxergamos. Nós não vemos com os nossos olhos naturais. Mas a fé é isso. A fé é um fundamento da vida do cristão que nós não enxergamos com os nossos olhos naturais, mas nós precisamos crer, precisamos confiar, precisamos acreditar, precisamos liberar essa fé. E o mais interessante de tudo isso é que a palavra nos garante que cada um de nós já recebeu uma medida de fé. Isso está lá na carta aos Romanos. Cada um de nós já recebeu uma medida de fé. E com essa medida de fé que cada um de nós recebeu, o Senhor quer que nós o quê? Apliquemos essa fé. E o Espírito Santo de Deus nos ajuda a aplicar essa fé que nós recebemos, porque Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Ele depositou uma medida de fé em nós e ele mesmo vai consumando, vai nos ajudando ao quê? A colocar em prática essa fé que nós recebemos do Senhor. Então, que eu e você, nós abracemos esse modelo de vida do reino de Deus e nós possamos receber, pela fé e pela paciência, a herança prometida. Possamos ver as promessas de Deus, as promessas da palavra de Deus se cumprindo em nós. Os rios de água viva fluindo através de nós. Que eu e você possamos viver assim, amados, em nome de Jesus. É tempo de avançarmos para a maturidade. É tempo de vivermos um modelo de vida do reino. Chega de nos alinharmos a essa estrutura mental, a essa estrutura do mundo. Vamos nos alinhar com a estrutura do reino de Deus. E no reino de Deus é fé e paciência, ou seja, é todos os dias, alimentando essa confiança na suficiência de Cristo Jesus e crendo em cada uma das suas promessas para nós. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Pai, obrigada pelo teu ensinamento, obrigada pela tua repreensão, pela tua exortação. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que nós não nos tornemos negligentes com a mensagem que temos ouvido,
mas que possamos nos tornar pessoas que aplicam a fé, que praticam de fato uma vida de fé. Pai, nós queremos receber a herança prometida, queremos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Então nos ajuda, Espírito Santo, a aplicar a nossa fé, a aplicarmos a nossa perseverança dia após dia, após dia, após dia. Em nome de Jesus, eu oro para que os meus irmãos não desanimem, que em meio aos desafios, às circunstâncias contrárias, eles se lembrem que eles são fortes no Senhor, que é o Senhor que os fortalece, que é o Senhor quem os direciona, que é o Senhor que supre todas as suas necessidades. Pai, que em nome de Jesus eles sejam fortalecidos, os olhos dos seus corações sejam iluminados e eles compreendam essa vida de fé e paciência para receber cada uma das suas promessas, para desfrutar da sua herança, porque o Senhor mesmo nos tornou herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos possamos viver assim, um modelo de vida que é totalmente oposto ao modelo de vida do mundo, da nossa cultura, mas que eu e os meus irmãos abracemos esse modelo de fé e paciência, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.